Olá a todos, vamos começar então mais uma aula de farmacologia básica aplicada. Hoje, continuando então o módulo de saúde cardiovascular, e nós vamos hoje tratar da questão dos diuréticos, que são uma classe de medicamentos muito utilizada na questão da reversão da pressão arterial e que requer alguns cuidados e alguns entendimentos especiais com relação à sua utilização e sua forma adequada e racional de utilização por parte dos pacientes. Então, o tema da aula de hoje é farmacologia dos diuréticos. E quais são os objetivos, então, que nós temos para esta aula de hoje? Que no final vocês conheçam os mecanismos de ação dos principais diuréticos utilizados na hipertensão arterial sistêmica e que também saibam quais são as indicações além da hipertensão arterial sistêmica, visto que eles têm outras formas de utilização também. E conhecer quais são os parâmetros que são elencados para a questão da segurança dos mesmos, visto que existem algumas situações, em especial, que esses medicamentos podem trazer alguns problemas, principalmente para alguns pacientes em condições clínicas pré-existentes, que vão ter uma chance de ter um risco muito maior de complicações mais sérias. Então, são medicamentos que devem ser usados realmente com todo o critério e toda a questão clínica envolvida. E, inicialmente, vamos falar um pouco da questão, então, dos rins, que está diretamente ligado a esta situação envolvendo a parte dos diuréticos de uma forma geral. Então, os rins são órgãos de extrema importância para a nossa fisiologia, tem como atividades a questão da regulação do equilíbrio de eletrólitos, ou seja, para um bom funcionamento celular, eu tenho que ter um equilíbrio no meu citoplasma de íons, que vão exercer funções importantes, como a questão do cálcio, que faz uma função importante na questão de regulação de processos enzimáticos, por exemplo, a questão do potássio, muito importante na questão do alcance do potencial de ação, principalmente, e a questão do sódio, que é importante nesse processo de questão hidrolítica da célula, de retenção de líquidos necessários para um bom funcionamento. Além disso, o rim também desempenha um papel na questão da pressão arterial, então ela está intimamente ligada à questão do sistema renina-angiotensina, uma vez que a renina é produzida na suprarrenal. Ela tem uma questão importante na questão envolvendo a parte de produção de alguns hormônios que influenciam na pressão arterial e também a questão do débito cardíaco, visto que é os rins que fazem esse controle de líquidos que nós temos no nosso organismo, que reflete diretamente na questão do débito cardíaco. E a questão do equilíbrio ácido-base também. Temos que considerar que o sangue tem que funcionar de uma forma tamponada, o sangue não pode ficar nem ácido nem muito alcalino, e é o rim, através de secreção de bicarbonato, entre outras funções, que garante esta função funcionando adequadamente. Bom, ainda sobre os rins, vamos só ver aqui algumas das ações que a gente pode destacar referente à função renal, que vai além da questão da pressão arterial em si e garantem, de uma certa forma, a nossa boa saúde. Então, inicialmente, os rins ele tem função hormonal. Ele é responsável pela produção de um importante hormônio chamado eritropoetina, que é responsável pela maturação dos eritrócitos, que garante a formação das células vermelhas que vão fazer o transporte adequado de oxigênio, impedindo que a gente se torne anêmico, por exemplo. Também são os rins responsáveis pela recuperação do bicarbonato, que vai neutralizar certas acidez que acontecem principalmente no sangue e garantir a eliminação do fósforo. O fósforo, em combinação com água, pode formar ácido pirofosfórico ou ácido fosfórico, que vão tornar o meio mais ácido. E é nesse equilíbrio, garantindo a saída do fósforo pelos túbulos existentes nos néfrons e garantindo a recuperação do bicarbonato também nesses túbulos, que a gente tem um processo importante de tamponamento do sangue, que faz, então, com que o sangue permaneça no seu pH de 7,4 e garanta a estrutura adequada de proteínas e enzimas que irão fazer suas devidas funções.
Também o rim é responsável pela biossíntese da vitamina D3. Né? Parte da vitamina D3 é biosintetizada e é lá nos rins que acontece, né, esta biossíntese, que é fundamental para a nossa saúde óssea. Além disso, no processo de manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico, né, envolvendo os íons, né, também o aporte adequado de cálcio, né, é atribuído à boa função renal, que vai fazer então que os nossos ossos tenham a saúde necessária. E, né, os rins, né, são constituídos por uma unidade básica chamada néfron, que a gente vai estudar alguns detalhes, né, daqui a pouco, e tudo isso garante várias funções, né, como mencionado, tamponamento do sangue. Aqui nós temos então, né, as regiões que acontecem, né? Então nós temos o grumelo, temos a cápsula de Baum, onde acontece a filtração mais intensa, podemos assim dizer. Temos o túbulo contorcido proximal, próximo da cápsula de Baum, onde acontecem algumas reabsorções. Temos a alça de Henle, importante no processo de reabsorção de água, que envolve a participação de um íon importante, que é o sódio. Quimicamente, o sódio é altamente hidrofílico e higroscópico, ele retém água, né, com muita intensidade. Temos a região do túbulo contorcido distal, distante, né, da cápsula, onde também temos processos, né, de reabsorção de sódio e outros eletrólitos, até a formação da urina com seu determinado volume. Então, essas regiões a gente vai abordar algumas delas, porque delas são os sítios, né, de ação dos diuréticos de uma forma geral. E quais são os principais diuréticos, né, que são empregados e utilizados? Né? Nós temos inibidores de anidase carbônica, diuréticos osmóticos, mas em termos de saúde cardiovascular, né, os principais acabam sendo os diuréticos de alça, que atuam na alça de Henle, os tiazídicos, que atuam no túbulo contorcido distal, e os poupadores de potássio, que surgiram para corrigir um problema muito comum, né, nos demais diuréticos citados, e cuja atuação principal envolve participação de hormônios, principalmente a aldosterona. A aldosterona é um hormônio produzido também na suprarrenal, que tem a função de fazer reabsorção de sódio. Novamente, né, lembrando que o sódio tem essa capacidade de retenção hídrica, o que faz então com que, né, o volume circulante no corpo se torne maior, né, e influenciando de uma certa forma no débito cardíaco. Então essas classes que a gente vai acabar estudando, né, agora, e considerando também, né, a definição que nós temos de diuréticos, que são os fármacos que aumentam o fluxo urinário e a excreção de sódio, e são utilizados para ajustar o volume, né, e a composição dos líquidos corporais em variadas situações clínicas. No caso específico da hipertensão arterial, né, os líquidos corporais vão ter uma influência muito direta na questão do débito cardíaco. Menos líquido corporal, menos sangue, volume de sangue expelido, menor débito cardíaco, reflexo a nossa pressão arterial. E vamos começar então, né, esse estudo dos diuréticos, né, pela classe dos tiazídicos, né, que tem um representante muito conhecido, que é a hidroclorotiazida, né, que é aí que vem o nome, né, em função, né, desta denominação tiazídica. Bom, e aonde que eles atuam, esses diuréticos, né? Atuam na região do túbulo contorcido distal, que é o que dista da cápsula de Baum. E qual a sua função? Eles inibem transportador sódio-cloreto, que são, né, uma região da membrana que faz com que o sódio seja reabsorvido para as células que constituem os túbulos. Então a gente pode observar aqui, é importante destacar, né, que aqui em amarelo nós temos o que nós chamamos de lúmen, que é a região interna do túbulo. E aqui, né, em rosa, né, nós temos a questão das células que constituem, né, este túbulo. E são células que, como as demais, né, também dependem de íons para o seu bom funcionamento, né, e que são uma das mais afetadas, uma vez que, né, elas estão diretamente envolvidas em alguns processos de perda e recuperação de eletrólitos. Então, os tiazídicos, eles agem, né, então, mais especificamente nestas células aqui da região,
no túbulo contorcido distal e impedem a migração para o citoplasma de proteínas que são responsáveis pela captação de sódio e cloro. São os diuréticos mais utilizados. E qual é, né, a forma como eles atuam na reversão da pressão arterial? O sódio ele está circulante aqui no lúmen, né, na região interna do túbulo. E o que acontece? Parte desse sódio acaba sendo reabsorvido para as células, aqui nessa região do túbulo contorcido distal, né, assim como as demais também. E o que o tiazídico faz? Uma vez que ele impede que haja uma migração, né, dos constituintes dessa bomba que vai fazer essa captação do sódio circulante, o sódio permanece circulante. E sódio traz quem junto? Traz água junto. Consequência, maior volume urinário. Então é assim que acontece. Eu mantenho sódio dentro do ducto e isso vai formar urina futuramente, uma urina com bastante sódio, que consequentemente traz água junto. E eu perco o líquido do meu corpo, que é uma das principais definições que a gente dá para diuréticos, né? Retirar água do tecido. Então aqui um outro esquema, né? E aqui um dado importante, tá? 5% da reabsorção, né, acaba sendo afetada, né? E não há alteração sobre, né, a função secretora renal, as demais funções. O rim continua funcionando perfeitamente, produção de eritropoetina e outras atividades continuam tudo normal. E o que acontece, então, né, é você ter, né, maior concentração do sódio lá no lúmen, né, no ducto que constitui os túbulos que, né, são partes constituintes do néfron. Então, para a gente entender melhor a questão do mecanismo de ação dos tiazídicos, né, vamos verificar este esquema aqui presente. Então, aqui ao alto nós temos, né, a definição do mecanismo de ação, do qual diz que há uma inibição da bomba sódio-cloreto no túbulo contorcido distal. Aqui nós vimos então, né, este túbulo distal, né, que se distancia, né, é distante da cápsula de Bowman, e vamos aqui representar, né, em azul as células que constituem, né, todo o túbulo de uma forma geral e também, né, o túbulo contorcido distal. Então, o que acontece? Essas células, né, desempenham um papel importante, né, na constituição desses túbulos e são responsáveis por funções específicas que incluem o equilíbrio hidroeletrolítico, mantendo a função adequada dos íons para o perfeito funcionamento do organismo. E aqui do lado, né, nós temos o esquema. Né? Seria aqui então o lúmen, né, o que a gente chama, que é a parte interna do túbulo, né, que seria o ducto, né, a parte onde flui, né, o sangue filtrado que vai compor a urina. Então estaria aqui representado. E aqui do lado, né, as células que constituem, né, as regiões do néfron, como do túbulo contorcido distal. As células, nas suas membranas, né, possuem vários dispositivos de troca iônica, que são chamados de bombas, porque fazem um movimento contra o gradiente de concentração. Uma dessas bombas se denomina a bomba de sódio-cloreto, que tem qual função? Tem a função de fazer, né, a recaptação, né, a guarda de novo de sódio e de cloro para o interior das células que constituem esta região. Com qual finalidade? O cloreto tem ações importantes, principalmente na questão de troca iônica e propagação de impulsos, e o sódio, né, é um composto carregado positivamente que tem dupla função. Primeira função, manter, né, a quantidade hídrica necessária para um bom funcionamento da celular em seu citoplasma, para que, em outras palavras, a célula não murche, e também para garantir, né, as trocas iônicas, incluindo a questão, né, envolvendo potenciais de ação e atividades afins. Então, quando chega nesta região, né, carregada de sódio, que acabou se perdendo em outras regiões, né, do próprio néfron, chega nessa situação, as células então buscam de volta um pouco de sódio para a sua função.
assim como buscam de volta também a questão do cálcio para suas atividades. E isso traz reflexo para todos os demais tecidos e organismo e principalmente tecido hematopoético, o sangue. Bom, mas qual é então a atividade, né, do tiazídico como hidroclorotiazida? A atividade é inibir esta bomba, fazendo que não aconteça esta recaptação. Tendo então, né, a situação onde o sódio vai se acumular no lúmen, né, no ducto que constitui, né, o néfron. E o sódio, então, não sendo recaptado, vai acontecer o quê? Né? Ele vai reter líquido, né, nesta região e vai aumentar o volume urinário lá no final, lá no ducto coletor, que vai em direção à bexiga. Então nós temos, né, esta situação. E como que isso acontece? Né? Os tiazídicos impedem a mobilidade desta bomba proteica, que é sintetizada, para a membrana. E não chegando à membrana, não tem essa atividade que acontece. Bom, e isso traz reflexos, então. Porque se eu tenho, então, né, a partir de um momento, né, uma concentração maior, né, como a gente pode aqui representar no esquema do néfron, de sódio que se acumula no ducto, as células passam então a ter dificuldade de carga positiva e vão tentar fazer meios, né, para compensar esta carga positiva. E qual é a forma, né, uma das formas de compensar essa carga positiva? Seria, né, a questão de buscar sódio, né, do meio externo, principalmente do sangue, para manter o equilíbrio hidroeletrolítico, repondo a carga positiva que está em déficit porque o sódio não está voltando. Quando isso acontece, tem também reflexo no organismo, principalmente no sangue, onde nós passamos a ter uma situação de pouco potássio circulante, como a gente observa aqui, que é a situação da hipopotassemia, ou hipotassemia, também chamada de hipocalemia. Né? E uma das situações que acontece também é a não saída do cálcio. Né? O cálcio também não vai agora para o sangue, fica nas células, porque são as células que mais sentem esse déficit de carga positiva, e passamos a ter uma situação de hipocalcemia, né? Que traz reflexos para todo o organismo. Que reflexos são esses? Né? Clinicamente relevante, o mais contundente é a questão da redução de potássio, que fica, né, mais concentrado, né? A bomba fica ativada para captar mais potássio. O evento clínico mais importante, então, é essa hipopotassemia ou hipocalemia também, são sinônimos, do qual a pessoa sente todos os reflexos da baixa deste íon em outros órgãos e tecidos, como no músculo, por exemplo, podendo levar a câimbras, fadiga, cansaço, entre outras situações. Uma alternativa é uma reposição desses íons, que pode ocorrer, né, com alimentos, que nem sempre é suficiente, e às vezes requer até mesmo, né, a utilização de suplementos de potássio para reverter isso. O coração também sente bastante, porque o potássio é muito importante para as atividades contráteis do coração, né? E uma vez que tem essa falta, você pode ter também risco, né, de eventos cardiovasculares, né, no tecido cardíaco. Então esta é a forma, né? Você impede, né, o retorno do sódio para as células, né? O sódio fica no lúmen, vai compor então uma urina com uma densidade de volume maior, isso retira líquido do organismo, faz então com que o débito cardíaco fique reduzido e as células vão sentir a falta do sódio. Isso acontecendo, o que é necessário? Compensar isso com a entrada de mais potássio para a célula, que faz com que o sangue fique com menos potássio, os tecidos, demais tecidos também com menos potássio, e o cálcio também não sai, né? Fazendo que o sangue fique também com menos cálcio. São alguns desdobramentos, né, que são importantes de compreender com relação a estes medicamentos, né, os tiazídicos. Então, os tiazídicos, né, principal representante que nós temos é a hidroclorotiazida, que tem uma disponibilidade de 50%, né, então metade da dose é atuante, metade acaba não sendo. Tem um tempo de meia-vida considerável de 17 horas, usado uma vez ao dia em função disso. A eliminação, a maior parte, é no próprio rim. Reduz efeitos de anticoagulantes, porque uma vez que você reduz a quantidade de líquido circulante,
aumenta o potencial coagulante, então você tem uma interferência, né? Um anticoagulante tenta corrigir e o diurético pode atrapalhar. E altera o efeito, né, de sulfonilureias, insulinas, temas das próximas aulas, do qual a gente, né, vai notar que a diabetes fica um pouco alterada, né, e isso pode requerer ajuste de dose. Seus usos terapêuticos, né, edemas da insuficiência cardíaca congestiva, edemas de uma cirrose hepática, para síndrome nefrótica, insuficiência renal crônica, inflamações do glomérulo e hipertensão arterial. E os principais efeitos adversos estão muito associados à hipocalemia, vertigem, cefaleia e a fraqueza. Então, quais são os efeitos adversos, então, né? Temos, então, a questão, né, da hiponatremia, que pode acontecer. Em alguns casos, né, as pessoas acabam sendo muito radical em reduzir o sódio, acabam tendo hiponatremia, usando os diuréticos. Hipopotassemia, sintomas, né, já mencionei alguns, né, a cãibra, fraqueza, são dos mais comuns, né, dores musculares também, a questão do magnésio comprometido também, a questão, né, do ácido úrico alterado, uma hiperuricemia, e a hiperglicemia que pode também acontecer. De todos esses efeitos, né, a questão do potássio é a mais clinicamente relevante, certo? E uns que merecem monitoramento importante é a questão da glicemia dos pacientes diabéticos, né? Como falei, é um pequeno grupo, mas é um pequeno grupo que pode ter dificuldade de controle em função da ação desse medicamento. E os demais também devem ser monitorados, né? Mas esses acabam sendo os mais frequentes. Chegamos agora aos diuréticos, então, de alça, né? Diuréticos de alça, então, né? Qual que é a ação dele, né? É aqui nessa região, conhecida como alça de Henle, e a ação dele é muito semelhante, né? Apesar de envolver transportadores diferentes. No caso, a alça de Henle envolve, né, sódio, potássio e cloretos, né? São diuréticos mais eficazes, né? Principal representante, furosemida. Tem um início de ação muito rápido, por isso são recomendados para crises hipertensivas, certo? A depressão de potássio é muito intensa, isso traz algumas complicações sérias a longo prazo. E por essa razão acaba sendo, né, um diurético de segunda escolha e muito usado para outras indicações clínicas como insuficiência cardíaca, né? Visto que muitos pacientes relatam muita dificuldade de uso em função da hipotassemia severa. E também alguns usos mais clínicos, né? Crise hipertensiva ele acaba sendo, né, um medicamento bem indicado para essa situação. Então, né, a questão, né, aqui é de 25%, os tiazídicos, lembram, era 5%, né? Então você tem uma alteração significativa aqui com relação aos tiazídicos, por isso a questão de uma potência diferenciada. Seus usos terapêuticos, né? Muito usados em insuficiência cardíaca, né? Contraindicações, né? Para quem é alérgico a compostos sulfurosos, né? Tem na estrutura química. E as interações medicamentosas, né? Algumas iguais ao hidroclorotiazida, algumas envolvendo, né, problemas cardíacos, né, por causa da alta depressão de potássio, que pode levar à arritmia cardíaca e alguns problemas sérios. E a questão também do aumento da quantidade de lítio, principalmente para quem usa esses medicamentos para, né, transtornos mentais. Então nós temos aí, né, algumas características então desses diuréticos, né? Então, disponibilidade de 60%, né, da dose usual, meia-vida de 15 horas, também usado uma vez ao dia, eliminação, maior parte renal, né? E algumas ações que vão além da questão, né, propriamente sobre as células da alça de Henle, né? Nós temos ações sobre prostaglandinas, temos mudanças sobre a função secretora também, que não são muito clinicamente relevantes, mas trazem implicações, né, em termos de alguns problemas adversos, né? A questão, né, geral, que a gente pode dizer, né, desses diuréticos, né, é que causam muito acentuadamente a hipopotassemia, né? E diferente dos tiazídicos, pode levar a uma hipermagnesia, né? Em função de alterações que acontecem no tecido cardíaco, principalmente. E por essa razão, né, tem que ter esse cuidado maior, né, com relação ao uso com pacientes que têm já problemas cardíacos, né? Isso digo na questão da musculatura cardíaca.
Então aqui o esquema, né? Então, só para a gente ver, né? Então os diuréticos de alça agem nessa região e a ação muito forte, né? Sobre a questão do sódio, né? Do qual então você tem, né, um reflexo muito grande em relação à questão da redução de sódio e principalmente da redução de potássio. Isso porque o potássio fica, né, para compensar, né, a perda do sódio que ficou, né, no lúmen, na região, né, do túbulo, e a célula então debilitada retém, né, precisa, né, de cargas positivas, isso vem do sódio. E, né, entrando já agora na questão dos poupadores de potássio, o que nós temos, né? Temos uma classe de medicamentos que não causa hipotassemia, mas, né, apresenta, né, um mecanismo de ação um pouco diferente. Eles agem como antagonista da aldosterona. A aldosterona é um hormônio produzido na suprarrenal, cuja uma das funções é reter quem? Reter o sódio para as suas ações fisiológicas necessárias. E quando a aldosterona não consegue agir, o sódio então fica na urina e eu tenho então uma formação de uma urina mais volumosa e as alterações que eu preciso, principalmente no débito cardíaco. Temos dois representantes principais, a milorida e a espironolactona, sendo que a milorida tem uma potência muito menor comparada com os demais, e a espironolactona tem efeitos hormonais extras presentes, né? No caso dos homens, leva, por exemplo, a ginecomastia, né? E também a questão de disfunção erétil, e por essa razão acaba sendo muito pouco utilizado, né? Então, os poupadores de potássio existem, né? São fármacos, né, que são alternativas, principalmente para quem não se adaptou muito bem aos diuréticos anteriormente citados. Então, aqui só para exemplificar, nós temos a milorida, né? Então, a disponibilidade é um pouco mais baixa, né? Então, da dose total, só 20% consegue agir. Tempo de meia-vida bom, eliminação renal, alguns efeitos diversos que não estão associados à hipotassemia, né? Mas são desagradáveis, né? Náusea e vômitos, né? E, né, acaba sendo muitas vezes associado com outro diurético para compensar o efeito, né, tendo-se uma ação poupadora de potássio. Bom, e a hipotassemia, né, por que ela acontece? Então, já expliquei, né, trata-se então de uma questão de proteção da célula existente, que ao perder muito sódio, né, por não conseguir reabsorver o sódio, para manter as suas funções, né, eletrolíticas, acaba então captando mais potássio, né? Isso traz um reflexo no organismo como um todo. Bom, então os mecanismos de ações foram aí explicados. Então, um agindo sobre, né, o túbulo contorcido distal, o outro sobre a Haust-Henning, impedindo a reabsorção de sódio, e o outro antagonizando hormônios, né, que fazem reabsorção de sódio, né? Temos indicações que vão desde o inchaço pela cirrose, questão do edema na insuficiência cardíaca, né, e muito usado, na verdade, também para hipertensão arterial, e com relação à segurança, né, um controle na questão da hipotassemia, principalmente se a pessoa tem algum problema cardíaco já pré-existente, e a questão também da diabetes, né, visto que pode aumentar a glicemia, ok? Confira no ambiente virtual, então, os exercícios serem feitos. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Forte abraço!